Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. E no programa de hoje nós vamos falar de educação e capacitação, há estratégias de investimentos, principalmente no exterior. E aí eu recebo aqui no estúdio do Canal Empreender, Juliano Vitorino, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Panamá e CEO da GV Brasil. Juliano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Eu que agradeço a oportunidade, pelo convite de estar aqui no Canal Empreender, no programa Rumo Certo. Para mim é uma grande honra. Ótimo, toda nossa. Obrigado a você pela gentileza de aceitar o nosso convite, compartilhar conhecimento também com os nossos telespectadores. Juliano, antes de começar a nossa conversa propriamente, eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve hoje à frente da Câmara. Sim, a minha trajetória, eu sou do Tocantins, tá? Nasci no Tocantins, nasci em Dianópolis, uma cidade no sudeste do Tocantins, e depois fui criado ali mesmo na região, em Porto Nacional, e me formei em administração, né? E formando em administração, eu fui trabalhar no setor elétrico, na parte de construção de usinas hidrelétricas e depois na parte de geração de usinas. Então a minha trajetória profissional ela foi muito enfocada no setor elétrico. Mas antes de trabalhar essa parte mais executiva, eu comecei também a fazer algumas questões relacionadas ao empreendedorismo. Com 16 anos de idade, aí eu já, com essa veia um pouco empreendedora, inovei ali na minha região. Eu tinha um contato muito grande com o agro, né? Sempre assim trabalhando na parte com fazendas. E aí eu resolvi fazer um evento. E esse evento é um evento chamado Curral Country, um evento inovador lá, um evento dentro do curral da fazenda. Então, coloquei dentro do curral da fazenda ali um touro mecânico, as pessoas entravam pelo embarcador de gado, e foi um negócio bem inovador na época, com fogos de artifício, e a população ali da região toda começou a ir, né, e fazendo aí, fizemos 2 edições, e eu comecei a minha visão ali para a parte do empreendedorismo. E aí, depois disso, fui desembocando para a parte de executivo, né? na parte do setor elétrico. Depois disso, eu pensei que seria um momento agora de passar para uma nova fase. Foi aonde eu resolvi empreender de uma forma mais formal, onde aí abrimos a empresa GV Brasil, já tem aí 13 anos de idade, com o objetivo justamente de prestar consultorias, de fazer eventos internacionais, e comecei a me especializar nesse sentido. E a essência, então, são eventos internacionais. Você capacita empresários para eventos internacionais? Como é que é? Ele começou com eventos nacionais e depois a gente focou muito nessa parte da experiência internacional. E sempre pensando, e foi aonde nasceu aí a Câmara de Comércio Brasil-Panamá e Brasil-China. Dentro de um dos eventos que a gente fez, né, a gente percebeu aí que nós estamos na região ali norte, né, do país. E olhando para a visão do agro, ali cerca de 60% a 70% da produção de grãos é na região norte, nordeste e centro-oeste, né? E considerando que a grande produção está nessa região e que a produzir ali teria que descer para o sul para depois voltar, né, a gente percebeu que existe uma grande oportunidade de desenvolver esse corredor. E aí foi onde foi fundada a Câmara Brasil-Panamá, a Câmara que eu presido, e também, à época, a Câmara Brasil-China, tá, que eu também presidi, que está passando por uma transformação, né, de uma Câmara bilateral para uma Câmara multilateral, atendendo também outros países. Então, a ideia é mostrar aí possibilidades, oportunidades de negócio. Na questão do agro, eu imagino muito de soluções em logística também, me conte. Exatamente. Na questão do agro, muito na questão de logística, né? Considerando que a gente, inclusive, através da Câmara Brasil-Panamá, nós intermediamos o acordo de cooperação entre a ProSoja Brasil e o Canal do Panamá. Isso aconteceu dentro de um evento nosso lá dentro do Panamá. E também fizemos aproximação com o Porto de Itaqui, que é o porto mais importante ali, que está ligado à ferrovia Norte-Sul. Então é esse viés. Do outro lado, esses eventos e essas imersões têm o objetivo de provocar, tanto para a parte pública, que eu sempre levo empresários e também o poder público, autoridades, prefeitos, deputados, para que possam ter experiências lá fora e que com aquelas experiências que eles enxergam lá fora, eles possam, de certa forma, trazer para o Brasil, guardado as suas
particularidades, mas esse é o nosso objetivo, de buscar ampliar a visão e estratégia. E eu sempre brinco o seguinte, Sebastião, que nas imersões que a gente faz, a pessoa nunca volta do mesmo tamanho, ela sempre volta maior. Então, me conte de uma experiência, de um case de que tenha vivido essa imersão e que tenha trazido essa experiência para o Brasil, que você lembre. Sim, pensando, vamos colocar em uma questão bem pontual. Eu levei agora em março, a gente também atua na parte de promoção e atração de investimento dos municípios, então, junto aos prefeitos, a gente faz todo um trabalho de mapeamento das oportunidades e promover isso lá fora. Então, levei um prefeito da cidade, inclusive lá do Tocantins, uma cidade pequena, muitas vezes não teria a oportunidade de fazer essas conexões, levei ele, né, para apresentar, da cidade de Palmeirantes, para apresentar um grande polo de fertilizantes que vai acontecer e já está acontecendo no Tocantins. Então, o papel da Câmara é fazer quase que essa ligação, também trabalhar muito com questões políticas. Como é que é? Me fala um pouco mais da essência do trabalho da Câmara. O grande trabalho da Câmara é justamente fazer esse intercâmbio, tanto econômico, cultural, esportivo, fazendo essa aproximação. Tá? E quando a gente fala de Panamá, muitas vezes tem uma dúvida. Por que Panamá? Né? Panamá é um país de 4,5 milhões de habitantes. É um país pequeno, mas é um país totalmente dolarizado. A segunda maior zona franca do mundo, só pede para Hong Kong, está no Panamá. É um dos países mais conectados do planeta. Né? Eu estou falando de informações, conexões de logísticas, né, e de grandes eventos. Para ter uma ideia, o aeroporto do Panamá recebe quase 10 milhões de pessoas por ano. É mais conectado que o aeroporto de Miami. Então, por essas e outras vertentes, pela facilidade de ser o hub para o mundo, foi que a gente escolheu o Panamá. Tá? Entendendo também que ali poderia ser uma das alternativas para passar os nossos produtos. Agora, Juliano, mas como, então, empresários brasileiros podem participar desse processo, como já participam, muitos que você já conhece, enfim, já tem a relação, mas ainda assim, empresários que estão nos ouvindo, empreendedores também, e de que níveis, de que perfis de empreendimento, que tipo de segmento, podem também participar de situações de oportunidades como essas? É interessante a sua colocação, Sebastião, porque é o seguinte, muitas vezes para o pequeno, para o médio, eles acham que isso é muito distante. E não é muito distante. Tudo passa e entra de outros pilares do trabalho da Câmara e também da GV Brasil, que é o trabalho da educação, do conhecimento. Então, tudo passa pelo conhecimento. Muitas vezes tem uma oportunidade importante, tanto de portar, como também de exportar, ou fazer outros negócios, como se posicionar, porque lá é uma grande zona franca, que pode fazer esse trabalho de estratégico, ou mesmo um trabalho de compra e venda, que muitas vezes o pequeno empresário fala assim, não, isso não é para mim. Então a gente tem esse trabalho de demonstrar para eles que é possível sim. Inclusive nós estamos fazendo um evento chamado Brasil Global Connection no Brasil, nós já fizemos 6 edições, Sebastião, lá fora, com esse objetivo, de ficar mais próximo também do pequeno, tá? E do médio empresário, com painéis específicos, tanto na parte de promoção, atração de investimento, na parte de comércio exterior, na parte de logística e no desenvolvimento de liderança, para que ele possa enxergar essa oportunidade, né? E mostrando aonde o pequeno pode chegar. Tá? Muito bom. Para isso nós estamos fazendo parcerias inclusive com embaixadores, com embaixadas. Vamos estar lá com esse evento, a primeira edição no Brasil, é a 7ª edição do evento, mas é a primeira do Brasil. A ideia é que a gente possa fazer em cada estado um ano diferente, né, sendo o estado anfitrião, para que a gente possa justamente disseminar isso. Esse ano vai ser aqui no Brasil e onde? Vai ser em Tocantins, do dia 2 a 4 de outubro. Os empresários ainda podem participar? As inscrições ainda podem participar através do site gvbrasil.net.br, ali ele pode fazer a inscrição. Outro ponto é uma inscrição gratuita, então as pessoas justamente com esse objetivo de gerar o conhecimento, a informação e através disso poder ter a sensibilização e poder fortalecer esse comércio internacional. Esse foi a nossa estratégia. E como é que é a dinâmica desse encontro? São palestras? São palestras. Nós estamos lá na expectativa de um público rotativo de 1.500 pessoas, porque são palestras simultâneas de temas diferentes, né? Porque tem pautas de governo, mas também tem pautas relacionadas ao pequeno empresário. Tanto na parte de promoção e atração de investimento, nós vamos trabalhar 4 pilares: mineração, agronegócio,
a parte do setor imobiliário e a parte turística. Então, nós vamos ter várias oficinas acontecendo simultaneamente e esperamos aí 50 palestrantes, que são painéis, que vão discutir temas e gerar esse conteúdo para que a gente possa avançar primeiro na informação, no conhecimento e depois nas estratégias de negócio. Ótimo. Você está na 6ª edição? Já fizemos 6 edições, essa é a 7ª, sendo a primeira do Brasil. E uma informação importante, Sebastião, se me permite, é que a 2ª edição já estamos em tratativas para ser no Distrito Federal. Tá? Juntamente com ano que vem, já estamos em tratativas com a Secretaria de Relações Internacionais. Ótimo. Vamos falar mais sobre isso? Vamos fazer um intervalo rapidinho, Juliano, mas quero falar um pouquinho mais dos resultados das outras edições. É que você traga para cá de como foi também a nossa participação brasileira nas outras edições, onde elas aconteceram. Alguma talvez que tenha sido exponencial aí para os negócios. Sim. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Você de casa também? Continue com a gente. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre educação, capacitação, estratégia com foco em investimentos no exterior. E está aqui comigo Juliano Vitorino, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Panamá e CEO da GV Brasil. Juliano, seguimos na conversa? Queria entender um pouquinho mais. Você falou do evento importantíssimo que vai acontecer agora em outubro em Tocantins, né? Esse evento de imersão para maior conhecimento, mais troca de experiências e, inclusive, para novas oportunidades de investimentos também lá fora. Que resultado a gente tem das outras edições? Estamos indo para a 7ª já, né? Quanto foi a nossa participação? Que diferença fez para os nossos negócios também no Brasil? É uma informação importante. Os nossos eventos, eles sempre, lá fora, sempre priorizou, muitas vezes, o médio ao grande empresário. E aí são pautas muito focadas na parte de governo, de aproximação, né, e de associações, federações e empresários já com um porte maior. E com isso, o grande benefício dessas edições nossas foi as relações internacionais. Esse fortalecimento, tá, principalmente na América Central, tá, de entender o grande potencial nosso e como a gente pode criar essas parcerias. Então, os grandes resultados nossos foram os acordos de cooperação que nós intermediamos com várias instituições. Tá? A ProSoja Brasil, com a PAC, com a Câmara Marítima, né, e várias outras instituições internacionais para que, num primeiro momento, houvesse uma aproximação. Dessa aproximação, se iniciar um trabalho, um plano de trabalho para desenvolvimento dessas ações. O que aconteceu foi que, nesse trabalho, já no desenvolvimento das nossas ações com um plano de ação bem estruturado, tivemos Covid. Como é que se deu esse entendimento? Havia uma demanda maior por pequenos e médios também para participarem desse processo? Como é que foi? Sim, havia uma demanda e muitas vezes sem condição deles se movimentarem no ponto de vista econômico e muitas vezes por não ser a prioridade. Quando você não conhece aquele setor, tá, você tem os seus recursos e aqueles recursos você tende a alocá-los naquilo que te dá mais segurança que você conhece. Como ainda para o empresário pequeno é algo tão distante, então uma viagem internacional ele não entende muitas vezes como prioridade. Trazendo para uma realidade mais dele, local, a gente entende que vai ter esse despertar. E a gente está construindo algumas parcerias para que justamente possam auxiliar esse processo e que possam, inclusive, subsidiar parte das viagens dele, dessas experiências que são tão importantes para o crescimento e alavancagem dos seus negócios. Sim, porque é investimento, exige investimento, né? Mais do que a intenção, mas é preciso dar esse suporte também, exatamente, né? Exatamente. E um dos parceiros, inclusive, é o Sebrae. A gente está construindo, né, algo nesse sentido. Ele já faz o Sebrae já atua em algumas missões internacionais, né, com esse objetivo também para que o pequeno e o médio também possa acessar essas oportunidades. Ótimo, queria que você me falasse disso, Juliano, o quanto é importante o empresário pequeno atentar primeiro para essa junção aí ou mais participação em associações, em cooperativas, né? Porque junto, é claro, se fortalece também, né? E de eventos como esse, o quanto isso pode ser transformador para a empresa, né?
esse network, mais do que fazer um negócio exatamente ali, mas é o conhecimento, né? Onde é que começa isso, né? É importantíssimo, Sebastião, porque quando a gente se conecta, tudo é feito através de pessoas, né? Então, esse movimento, quando as pessoas estão em uma associação, elas, primeiro, ela tem uma força maior, os empresários são mais fortalecidos. E com isso, eles podem acessar a eventos que muitas vezes não teriam acesso se ele estivesse em voo solo. Então, a gente sempre estimula isso para que as pessoas possam se associar e possam se movimentar em eventos estratégicos para conhecer novas pessoas, para conhecer novos processos, para conhecer novas oportunidades de negócio. E não só de negócio no ponto de vista de venda, mas também de otimizar os seus processos. E tudo isso a gente trabalha. E aí a gente criou, dentro dessa esfera, uma escola internacional de negócios e política. Justamente para poder, através do link com as associações, poderem conectar a esta escola, né, que está com sede no Panamá atualmente, que vai ter as imersões internacionais, mas também estamos construindo uma parceria para que também possa acessar de forma online. Mas como é que é? Qual é o conteúdo dessa escola? O conteúdo trata de empreendedorismo, de gestão estratégica de negócios, de como criar network, né, sobre o perfil de liderança que é estabelecido para poder alcançar novas oportunidades. Na parte internacional, de como você deve se posicionar no mercado internacional, também painéis sobre internacionalização de empresa, né, sobre comércio exterior, sobre como fazer promoção e atração de investimento. Quer dizer, é um conteúdo amplo nesse sentido. Mas é uma escola, então, onde eu, enquanto empresário, posso me matricular lá, entre aspas, é online? Me fala um pouco mais. Ele faz uma matrícula, né, e aí ele vai poder acessar os conteúdos gravados e mentorias, né? Então, ele pode participar de forma presencial com palestrantes e também professores internacionais, né? Se a opção dele for online, ele vai poder, através da nossa plataforma, poder acessar os vídeos e ter uma mentoria também online com experts de todo mundo, tá, em determinados assuntos. E com isso, a gente não está só trazendo conteúdo, mas ele vai estar se conectando, né, com empresários, né, a nível mundial, porque um dos nossos trabalhos é justamente gerar essa ponte, né, essa conexão. Tanto é que o nosso evento, o Brasil Global Connection, vai estar com 10 países ali presentes, para justamente gerar também esse intercâmbio. É quebrar barreiras, né, Quebrar Juliano? barreiras. E é para além de exportar o seu produto, de mandar para fora ou até de importar, mas é mesmo ter um conhecimento global e até as estratégias dentro do país podem ser diferentes a partir daí, né, Juliano? É uma coisa global mesmo, o nome já diz, né? E o grande ponto é justamente, o slogan é Brasil Global Connection, conectando o Brasil com o mundo, né? Então, o objetivo é justamente promover essa conexão. E você colocou muito bem, o primeiro passo é a mudança de mentalidade, através do conhecimento, através de todo esse aparato de possibilidades que a gente acaba disponibilizando para o empresário. A gente está precisando, carecendo e precisando cada vez mais de informação, né? Estamos vivendo tantas transformações, mais do que as tecnológicas, mas mudança de comportamento, né? De valores também. Aliás, a tecnologia tem ajudado nesse processo também de disseminar conhecimento dessa forma. Você disse aí que, inclusive, na escola pode ser feito o conhecimento, a busca do conhecimento online, né? Mas tecnologia é um tema importante para o desenvolvimento também das empresas e para a busca desse conhecimento, né? Excelente, porque ela melhorou o processo, tornou o processo mais barato e mais acessível. Então, esse é o grande ponto da tecnologia, né? Porque muitas vezes uma coisa que é impensada antigamente para o empresário pequeno, hoje ele está ali com o seu telefone, ele pode estar ali ouvindo uma palestra que está acontecendo do outro lado do mundo e recebendo um conteúdo, né, que antigamente era impensado para o pequeno. Então, a gente sempre trabalha isso justamente buscando essa tecnologia para tornar mais acessível sempre para o pequeno, para o médio, poder também se conectar a essa realidade e para que ele possa, através desse nosso conteúdo, poder abrir a sua mente e avançar a dar voos mais altos. Esse é o nosso foco. Que bom, sem mistérios também, né? Porque a tecnologia, ela veio para ajudar e felizmente ela é democrática, né? Todos nós temos acesso de uma outra maneira.
mas é importante que talvez mais do que o investimento é a postura mesmo, né, Juliana? É se colocar como parte desse processo, né? É uma questão cultural a gente vivenciar, participar, buscar mais conhecimento nesse sentido? Como é que você tem visto? É uma questão cultural e uma questão, inclusive, de autoestima, tá? Existe uma palavra, um versículo na Bíblia que diz o seguinte: nós somos reflexo daquilo que nós pensamos. Então, a forma que você se pensa, se vê, é a forma que você acaba conduzindo a sua vida, a sua empresa. Então, é uma questão, muitas vezes, cultural, porque é uma questão de pensamento. Yeah. Então, se a gente consegue trabalhar isso, viu, Sebastião, que eu acho que o principal fator no nosso trabalho é justamente trabalhar a mentalidade do empresário, né? Porque o empresário, muitas vezes, no seu dia a dia, ele está preocupado com tantas outras prioridades, você entende? E não sobra tempo para novos negócios, não sobra tempo para buscar novas estratégias. Ele está pensando, muitas vezes, ali, como eu vou pagar o boleto amanhã? Tá? É muito interessante essa abordagem. A gente, inclusive, trouxe em um outro programa um profissional que você conhece também bastante, o Luiz Fernando Garcia, falando disso, né? Que a gente precisa entender das nossas mentes para ir mudar atitudes e para ir ter melhores resultados também. Mas, Nando, Juliano, dentro desse processo todo, né, desse entendimento e dessa postura, dessa mudança quase de cultura, né, o que ainda há de gargalo para que essa relação seja ainda mais orgânica, mais promissora? Eu digo, num entendimento global de economia, de política pública, precisa mais ser feito também ainda, para além do que está ali dentro da porta, dentro do balcão da empresa? Sim, existe muito a ser feito. Assim, eu creio que já avançamos, mas o que precisa ser feito é bem maior. No sentido de aproximação mesmo dos países, né? A gente tem uma relação muito boa com vários países, a gente percebe que nós não conhecemos os países vizinhos e os países vizinhos também não nos conhecem. Então, quando a gente olha até das oportunidades, eu estive agora com o embaixador de Honduras, né? Porque o embaixador de Honduras, inclusive Honduras, é também uma outra alternativa de escoamento da nossa soja que está sendo construído como uma alternativa. E uma conversa que a gente estava tendo lá na embaixada, ele colocou justamente isso. Nós não conhecemos o Brasil e o brasileiro não conhece o nosso país. E nós estamos falando que não é um local tão distante em relação a isso. Então, muitas vezes, a dificuldade de mobilização ou muitas vezes acesso à informação não permite. Como eu vou para um local se eu não sei os benefícios que ele pode me trazer? Então, o primeiro passo é você, pois tudo passa pela informação, tudo passa pela educação. Porque como eu vou atrair ou verificar um novo negócio, para que eu vou para Honduras? É a pergunta que eu conversei com o embaixador. Por que nós vamos para Honduras, embaixador? Aí ele passou um vídeo para mim, por isso. Aí eu falei, sabe por que a gente gerou interesse agora de ir para Honduras? Porque nós acabamos de conhecer as oportunidades de Honduras. Então, quando a gente não conhece, é muito difícil a gente se movimentar. É algo que não faz sentido para a gente fica preso, né? E você falou da questão cultural, é verdade, você fica preso naquele seu mundo. Sim. E tem todo um mundo a ser explorado. É uma zona de conforto, né? Que não faz bem, né? Não faz bem, e principalmente em um mundo em crescente mudança, em crescente inovação. Se você não está acessando novos mercados, porque o empresário tem que sempre saber o seguinte: hoje pode não estar bom aquele negócio dele aqui, mas se ele tem uma outra alternativa lá fora, você consegue compensar. Você não pode estar ali só em uma ramificação. Como você fez referência ao agro, é como na agricultura, né? Numa propriedade é preciso e é bom que tenha várias culturas, diversificar para que, caso numa época uma safra não seja boa, a outra segure, mais ou menos por aí, né? Exatamente. Juliano, foi muito bom conversar com você aqui. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Parabéns e sucesso cada vez mais nesse seu trabalho aí. E depois do evento, o Global Experience? Brasil Global Connection. Connection. Você traga mais informações para a gente aqui, para a gente falar dos resultados também. Com certeza, será um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Conte sempre com a gente. Feito. E muito obrigado a você que acompanhou com a gente mais um Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Até mais.